Olá! Diante dos planos de entidades infelizes, sombrias, que de longa data se empenham em desmontar onde e como puderem a constituição dos lares, a formação da família é que nos dispusemos a, através deste programa, à luz da doutrina dos espíritos, acrescentar informações a respeito da importância da mais nobre das instituições sobre a terra, que denominamos família, cadinho de bênçãos e de aprendizado, base de sustentação para todos os momentos de nossa vida. E quem vai conversar conosco sobre esse assunto é Zenaide Aparecida Simões, palestrante espírita da cidade de Maringá. Ao final, apresentaremos o Momento Espírita, um trabalho da Federação Espírita do Paraná que está disponibilizado em CDs e também no site momento.com.br. Olá, Zenaide, é uma alegria imensa ter você mais uma vez contribuindo com as nossas reflexões. Qual é o objetivo da vida na Terra? Atender a uma programação muito bem definida, muito bem estabelecida pela espiritualidade. Quando temos condições, participamos dessa programação. E ela atende a 4 pilares fundamentais. O primeiro deles, que família nos receberá quando da nossa reencarnação? O segundo pilar é que profissão nós desempenharemos, tendo por objetivo a nossa manutenção e também o nosso crescimento espiritual. E o terceiro deles é se constituiremos por nossa vez uma família, se nós iremos nos reunir e constituir uma família nova. Ou não, porque existem aqueles que fazem uma opção diferente, mas na generalidade todos nós constituímos uma nova família. E o último dos pilares é como retornaremos à dimensão espiritual. São 4 pontos definidores de nossas vidas, de nossas experiências aqui na Terra. Hoje, em especial, nós trataremos então da família que nós constituímos na Terra. E o que nós buscamos no casamento? Nós observamos ao longo do tempo que existe muita fantasia e muita ilusão em torno de um consórcio. Porque nós enxergamos, a princípio, quando do período do namoro, do noivado, os preparativos para o casamento, como se fosse um evento em que fosse me proporcionar uma completa felicidade. A expectativa daqueles que se unem inicialmente é que será uma felicidade perpétua. Então, existe todo um encantamento, e é até proposital, existe todo um encantamento em torno do evento em si, os preparativos, os festejos, as roupas maravilhosas em torno. Tudo é pensado em seus mínimos detalhes para esse grande momento que é o momento do evento. São raros os casais que pensam na continuidade, no depois. Casamento ou evento, vírgula, e depois, como será a nossa vida? Como será a nossa rotina, o nosso dia a dia, a nossa vida de relação? Poucos se preparam para essa continuidade, para o que vem após o evento. E como que nós podemos explicar a força atrativa que promove a união dos casais? É muito comum essa atração, dá a impressão que é esse. É esse. Né? É muito interessante porque é de todos os tempos essa força atrativa.
de todas as criaturas, de todas as coisas, existe uma força que atrai naturalmente. O cheiro atrai, a luz atrai, a cor, o som. Existe um mecanismo muito interessante de atração que aproxima os seres e as coisas. É bem interessante. E a doutrina espírita nos deixa muito claro que essa atração conjugal, especialmente, ela tem suas raízes bem assentadas na maturidade, no nível de maturidade daqueles que se sentem atraídos para a convivência conjugal, e ela também está assentada na bagagem espiritual de cada ser e especialmente nos compromissos que atraem duas pessoas para a convivência conjugal. E é bem interessante, fazendo referência à questão dos compromissos que nos colocam juntos naturalmente, que daí poderíamos pensar, se eu tenho compromissos, se eu tenho dívidas para com aquele, por que eu me sinto atraído? E existe um recurso nas leis naturais que aproximam os casais inicialmente, que nós denominamos paixão. É um recurso das leis naturais, porque nos apaixonamos. Nós não consideramos nesse momento que pudéssemos ter compromissos uns com os outros, não necessariamente de dor. Compromissos para o trabalho, compromissos para o crescimento, uma série de compromissos. E somos naturalmente atraídos um pelo outro. Essa atração conjugal se chama paixão. E na visão espírita, Zenaide, qual o sentido e a finalidade da constituição familiar ou o casamento? É a de dar garantia à relação, garantia dos direitos e das obrigações que se assume quando nós nos unimos a alguém. Então, o casamento legalmente constituído, dá essas garantias. É bem claro também para nós que hoje existem as leis que garantem a união no sentido das obrigações e deveres, mesmo que não haja a formalização do casamento. Mas à luz da doutrina espírita, também nós entendemos que como objetivo principal seria a diminuição do nosso egoísmo. Porque quando nós vivemos sozinhos, não temos a oportunidade, não temos esse cadinho de bênçãos que é a convivência familiar, que promove em nós o altruísmo, que é o combate ao egoísmo de forma natural. Porque até então a gente não pensava, a gente não imaginava a possibilidade de ser útil a alguém naturalmente, ou de doar, ou de doar-se, que é o mais importante. E a convivência familiar promove isso naturalmente no dia a dia, quando vemos, observamos mães e pais que abrem mão daquilo que seria próprio de si em favor dos filhos, de uma forma muito natural, movido pelo sentimento da paternidade, da maternidade. Então, é o mais excelente recurso que a divindade se utiliza a fim de nos tornarmos melhores, menos egoístas, porque o egoísmo vem a ser a chaga da humanidade. Além disso, esses encontros ou reencontros propositais têm por fim colocarmos ou recolocarmos no lugar aquilo que a gente tirou do lugar, aquilo que a gente desviou, aquilo que a gente desvirtuou, aquilo que nós, aqueles malefícios que provocamos na vida das pessoas em outras experiências. Agora, reunidos em família,
como marido, como mulher, como filho, pai ou mãe, irmão, o que seja, nós teremos a oportunidade bendita da reparação através dos laços da consanguinidade e que pela convivência, pela dedicação, pela paciência e por todas as virtudes que essa convivência proporciona à conquista, nós iremos restabelecer a desordem que nós estabelecemos em outra oportunidade, por equívoco ou por maldade. A família, desse modo, então, vem a ser o laboratório para as conquistas de ordem ética, de ordem moral. As fases naturais do encontro ou reencontro entre dois seres, que poderá culminar em uma união conjugal, é permeada por um sentimento que comumente chamamos amor. Esse sentimento suportará as dificuldades naturais da vida a dois, Zenaide? Não sem a paciência, a tolerância, a amizade, o respeito, o carinho. Porque é muito comum as pessoas dizerem eu amo, não importa, não se importando com outras coisas, né? Pois, porque esse sentimento, ele ainda não é em nós uma realidade. Quando nós julgamos nesse período preparatório do consórcio, quando julgamos amar, estamos apaixonados, estamos movidos pela paixão, porque o amor é uma construção. Ele é uma construção na convivência, sem abrir mão dessa condição que dissemos, que é o acompanhamento dessa relação, de forma respeitosa, de forma tolerante, paciente, reconhecendo a limitação do outro, reconhecendo a nossa própria limitação e encontrando um equacionador dessa situação em função das diferenças, reconhecer que as conquistas do outro ainda não são as minhas, perceber que as minhas conquistas ainda não são a conquista do outro, as conquistas do outro. Então, esse entendimento, essa aceitação, seria, né? Essa aceitação, isso traz para a convivência uma harmonia, uma paz, um entendimento. E também é importante manter na convivência, no dia a dia, uma atitude elegante de tratamento, porque observamos ser esse um fator desencadeador de desentendimentos. Porque enquanto estamos movidos pela paixão, nós somos educados, nós somos polidos, nós somos atenciosos. Passado esse período da paixão, porque ela passa, aí perdemos a elegância no tratamento, a forma de se referir ao outro, a atenção, passamos a tratar de qualquer maneira, tratamos muitas vezes polidamente todos os outros que mal conhecemos, mas aquele que divide conosco o mesmo teto, perdemos a elegância no tratamento. Haveremos de reconhecer que a convivência conjugal exige no dia a dia uma atenção. É como uma planta tenra e delicada que nós cuidamos diariamente para que ela não perca o vigor, para que ela não perca o viço. Pequenas atitudes, então, no dia a dia farão a grande diferença ao longo da vida, e então será um casamento que alcançará a fortaleza de um jequitibá, que é uma árvore centenária. E quais aconselhamentos o Espiritismo apresenta para a boa convivência conjugal? Muitos. O Espiritismo nos traz muitos aconselhamentos. E o conjunto desses aconselhamentos nós encontraremos com muita clareza no Evangelho, segundo o Espiritismo, que orienta em todas as circunstâncias de nossas vidas, em especial na convivência. Mas iremos nos fixar em três. O primeiro deles, o diálogo.
O diálogo é um alicerce da boa convivência, porque através do diálogo nós alimentamos a amizade. Porque antes de sermos marido e mulher, esposo e esposa, nós somos irmãos em Deus, pela paternidade divina. Então, a partir desse princípio da irmandade, é preciso alimentar a amizade. E a amizade, ela será alimentada a partir do diálogo, porque quando o casal perde o gosto pelo diálogo, é sinal de que o relacionamento está adoecido. Há falta do interesse um pelo outro. Então, o diálogo é uma sustentação, é uma harmonia para a boa convivência. Além disso, o perdão e o auto-perdão, a partir do que nós já ponderamos, em função das diferenças, das limitações, faz-se necessário o auto-perdão, reconhecendo as minhas limitações. Esse reconhecimento favorece reconhecer a limitação do outro e perdoar, porque o que observamos muitas vezes nos relacionamentos é uma conivência com o erro. É uma conivência com o erro, onde eu aceito o seu erro porque você aceita o meu erro. Quando isso se estabelece na convivência, é sinal também de adoecimento e é um limitador para o progresso, para o desenvolvimento. Porque através do diálogo eu posso ser útil ao meu companheiro, apontando as suas dificuldades, mas de forma fraternal, de forma carinhosa, a fim de que o outro possa superar. Afinal, o ambiente da família tem esse propósito, que é o desenvolvimento. Quando eu me coloco numa postura de conivência, onde em muitas circunstâncias, para que você tolere meu erro, eu vendo o meu perdão para você e você paga por ele, isso é bastante grave num relacionamento e nós observamos. Então, a importância desse pilar do auto-perdão e do perdão do outro. E, por último, a vigilância e a oração. Estarmos vigilantes às investidas das influências do meio em que vivemos, onde a união, o casamento, perdeu a sua importância para muitos. Então, a vigilância, o cuidado com o ninho doméstico. E a partir da sugestão da oração, sugerimos então o estudo do Evangelho no lar. E como se realiza esse estudo do Evangelho no lar, que é tão comum, que é uma prática dos espíritas? O Evangelho no lar é a maior sustentação que uma família pode ter. É o que dá a segurança e a garantia da permanência da reunião familiar. Ele deverá acontecer uma vez por semana, não há nenhuma contraindicação, poderá ser mais de uma vez, mas pelo menos uma vez por semana, possamos nós abrir as portas do nosso lar e convidar a Jesus a que nos visite. Então, uma vez por semana, num horário pré-estabelecido, sempre o mesmo horário, reúne-se a família em torno do Evangelho de Jesus. Aí, então, faremos uma prece inicial, faremos a leitura do Evangelho e o comentário do que está posto naquela lição. E a reflexão em torno daquele ensinamento, considerando os acontecimentos do nosso dia a dia familiar. Uma reflexão, um comentário positivo, uma orientação segura para os filhos. É uma reunião de confraternização em torno dos ensinos de Jesus. Não tenhamos dúvida nenhuma de que neste dia, neste horário, somos visitados pelos bons espíritos, que farão em nosso ambiente familiar uma limpeza fluídica, que nós insistimos muitas vezes com os nossos pensamentos em criar um ambiente de angústias, de aflições em função dos acontecimentos corriqueiros. Nesse dia, a espiritualidade terá todo esse cuidado, toda essa limpeza fluídica, todos nos sentiremos melhor.
E aí então as águas serão fluidificadas e nós faremos uso dessas águas a benefício da nossa saúde física, espiritual, emocional. Finalizamos com uma oração de agradecimento, de gratidão, silenciamos e assim então finaliza essa prática extremamente saudável no seio das famílias. Com certeza, isso contribui muito para o equilíbrio do lar, né? Zenaide, muito obrigada pela sua participação. Nós vamos agora ver a mensagem do Momento Espírita que reservamos para vocês e lhes desejamos muita paz. Quando me amo, acendo uma luz que clareia meus porões esquecidos, deixando para trás os erros e derrotas de tempos idos, e volto a respirar. Quando me amo, aprendo a olhar para dentro, descobrindo-me em parte potência, em parte possibilidade. Aquilo que já sou, aquilo que serei, onde já estou, onde quero estar. Quando me amo, acolho-me feito mãe acolhe um filho ferido, dando colo, amparando o choro, aconselhando a refazer os caminhos. Não me engole a culpa, não me desestimula a derrota. Quando me amo, cuido do corpo como o lavrador cuida de sua enxada, instrumento preciso de trabalho e de vida adorada. Cuido também da nutrição da alma, o que escolho assistir, o que escolho ler, pensar e dizer. Quando me amo, vejo minha alma como a escultura debaixo do mármore de Michelangelo e entendo que a dor é cinzel que vai retirando um pouco aqui, um pouco lá, até que tudo se transforme em belo Davi. Quando me amo, clareio também a tua face, pois toda a luz não fica guardada. Não há quem disfarce um farol a reluzir sobre um monte erguido no ar. Quando me amo, inspiro o teu alto amor, para que possas te amar e crescer, assim como nova flor que um dia foi broto, que um dia foi semente, que um dia foi sonho de florescer. Quando me amo, amo-te com mais profundidade, pois conhecendo-me, conheço-te melhor também. A proposta de Jesus em torno do amor é das mais belas psicoterapias que existe. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, numa trilogia harmônica. Como ainda temos dificuldade em conceber o absoluto, para nos adequarmos à proposição crística, invertemos a ordem do mandamento, amando-nos de início a fim de desenvolver as aptidões que dormem em latência e acumularmos valores iluminativos ao longo dos dias. Assim, nosso grande caminho de amor precisa começar com o auto-amor, pois sem auto-amar-se, o homem não consegue amar ao seu próximo e tampouco amar o Criador. Começamos a jornada dentro de nós, pois auto-amor pede autoconhecimento, pede mergulho profundo para dentro de nós. O autoconhecimento é o meio prático mais eficaz que temos para melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. E quem trabalha por sua melhora está se auto-amando. Cada movimento que fazemos no sentido de desenvolver nossas aptidões e de acumular valores que nos façam pessoas melhores é auto-amor. Naturalmente, esse amor a nós mesmos nos conduzirá ao nosso próximo. Primeiro, porque o auto-amor só se constrói e se vitaliza no encontro. Segundo, porque quando temos uma cota de amor mais madura, mais consciente, conseguimos amar o outro melhor. Nossas relações se harmonizam, nosso coração fica em paz, nossas angústias desaparecem. Que possamos nos proporcionar mais momentos de autoencontro, com o objetivo de aprimorar nosso auto-amor, que é a chave de todo o nosso desenvolvimento no universo.